Fala galera, análise de Cuiabá 1, Goiás 1, pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo desempenho, pelo comportamento das equipes na partida, a gente vê que ambas as equipes aqui, tanto Cuiabá quanto Goiás, entraram num 4-3-3. E analisando aqui a disposição média dos jogadores ao longo da partida, a gente vê os jogadores do Cuiabá um pouco mais adiantados em relação aos jogadores do Goiás, né? Principalmente aqui no campo defensivo do Goiás. Quando a gente olha para a concentração das jogadas de cada time no campo, a gente consegue ter uma ideia melhor disso. O Cuiabá concentrou 43% das suas jogadas no meio de campo e 45% no campo de ataque. Já o Goiás, teve 54% das suas jogadas no seu campo, no meio de campo, e 26% das suas jogadas no seu campo defensivo. Então aqui a gente consegue ver que, de fato, o Cuiabá conseguiu jogar mais dentro do campo do Goiás do que o contrário. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo do jogo. E a gente vê aqui que a gente tem mais barras amarelas, que representam o Cuiabá, e também vários trechos aqui em que essas barras estavam mais altas, que representam um domínio mais intenso do Cuiabá na partida, principalmente aqui no segundo tempo, né? Parece que foi amplamente dominado pelo Cuiabá o segundo tempo. O primeiro tempo com um pouco mais de equilíbrio, mas mesmo assim a gente tem uns trechos aqui de domínio do Cuiabá que parecem ter sido mais intensos do que quando o Goiás dominou aqui um pouco depois dos 15 minutos do primeiro tempo e também aqui perto dos 30 minutos do primeiro tempo. E aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a compreender um pouco melhor o comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e de finalização em gol. Em termos de posse de bola, o Cuiabá teve 60% contra 40% do Goiás, então aqui um número de médio para alto para o Cuiabá como mandante. E a gente vê aqui que parece que o Cuiabá apostou mais aqui em passes, né, 458 passes tentados com 87% de aproveitamento e também muitos cruzamentos na área, 42 tentativas. Pelo lado do Goiás, foi um time que apostou bastante em bolas longas aqui com 77 tentativas. Esse aqui é um número alto, considerando que o Goiás era o visitante. Em termos de criação, o Cuiabá teve 11 passes decisivos no jogo e o Goiás 5, sendo que passes decisivos são aqueles que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Números aí de médio para baixo para as duas equipes. Em termos de expectativa de assistências, 1,55 para o Goiás e 0,40 para o Cuiabá e 0,49 para o Goiás. Esse número aqui para o Cuiabá foi um número de médio para alto em termos de expectativa de assistências. E qual que é a ideia dessa estatística? É avaliar o desempenho das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Eles não precisam ter finalizado, muito menos ter marcado um gol para contabilizar na estatística. A ideia mesmo é ver a capacidade das equipes em levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de gols, e o Cuiabá parece ter ido bem nesse quesito aqui com 1,55. Em termos de finalizações, 16 chutes a gol do Cuiabá contra 10 do Goiás. Desses 16 chutes do Cuiabá, 3 foram bloqueados, 8 foram para fora, sendo que 2 passaram perto do gol, 4 chutes defendidos, além do gol marcado. Pelo lado do Goiás, foram 3 chutes bloqueados, 3 chutes para fora, 1 chute na trave, 2 defendidos e o gol marcado. Em termos de chances claras de gol, o Cuiabá não teve nenhuma e o Goiás teve 2 chances claras de gol na partida. Mas só olhar a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem dos chutes propriamente ditos, né? Nem das finalizações. Então, para isso, a gente tem 2 estatísticas, que é a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades criadas e a expectativa de gols pós-chute mede a qualidade dos chutes em si. Então, com base na qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Cuiabá marcasse 1,31 gols na partida e o Goiás 1,72, um número aqui de médio para alto, considerando que o Goiás era um visitante. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, a expectativa de gols do Cuiabá cai para 1,06 e do Goiás cai para 1,35. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma medida da qualidade, né, do desempenho dos atacantes.
o quanto que eles conseguiram aumentar a expectativa de gols do seu time ou diminuir em função da qualidade das finalizações. Pelo lado do Cuiabá, essa diferença é de menos 0,25, que mostra que os atacantes não foram tão bem assim, foram relativamente mal nas finalizações. E pelo lado do Goiás, essa diferença é de menos 0,37, também esse número negativo, mostra que o desempenho dos atacantes do Goiás também não foi bom. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai conseguir medir o desempenho dos goleiros na partida. Então, com base na qualidade das finalizações, a expectativa era que o Cuiabá marcasse 1,06 gols. E ele marcou um gol. Essa diferença é praticamente zero, né? 0,06, que mostra que o goleiro do Goiás teve um desempenho neutro na partida. Ele tomou o número de gols esperados com base na qualidade das finalizações do Cuiabá. Por outro lado, a expectativa era que o Goiás marcasse 1,35 gols, com base na qualidade das finalizações, e marcou um gol. Essa diferença de 0,35 positivo mostra um desempenho relativamente bom do goleiro do Cuiabá. Ele tomou um pouco a menos de gols do que era esperado com base na qualidade das finalizações. E para fechar a análise, se a gente olhar aqui todas as estatísticas, desde passes decisivos até o número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a avaliar a qualidade da partida. Então, um jogo que tem um bom número de passes decisivos, expectativa de assistências alta, número de chutes a gol e assim por diante, até o número de gols marcados, na medida que esses números são mais altos, eu entendo que a gente pode perceber uma partida mais interessante. E a gente vai ver aqui que estatísticas com 4 estrelas ou mais são poucas. A gente tem aqui a expectativa de assistências pelo lado do Cuiabá e a gente tem aqui o número de chances claras e expectativa de gols pelo lado do Goiás. Então, a princípio, não parece, assim, talvez não uma partida muito ruim, mas também uma partida que não pode ser considerada boa. E, no final das contas, o empate aí pode não ter sido bom para nenhuma das equipes, ou pode ter sido de acordo com o que elas criaram, que não foram números muito expressivos. Então fechamos aí mais uma análise de Cuiabá 1, Goiás 1. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido para você se inscrever no canal para a gente continuar crescendo e deixar seu comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!